Se o livro de Enoque era tão influente que até o Novo Testamento o menciona, por que ele foi excluído da Bíblia? Quem decidiu que esse texto, que fala sobre anjos caídos, gigantes e visões apocalípticas, deveria ser apagado da tradição cristã? Teria ele revelações que poderiam abalar a estrutura da igreja primitiva? Durante séculos, esse livro permaneceu esquecido, considerado perigoso e até mesmo proibido. Mas será que essa exclusão foi apenas uma decisão teológica ou há algo a mais por trás dessa história? Hoje, vamos analisar documentos históricos, disputas religiosas e decisões que moldaram as Escrituras como conhecemos. A resposta para essa questão pode mudar completamente a forma como você enxerga a história da fé cristã. Para entender por que o livro de Enoque foi banido, primeiro precisamos saber do que ele trata. Atribuído a Enoque, bisavô de Noé, esse livro faz parte da literatura apocalíptica judaica e descreve eventos sobrenaturais, incluindo a queda dos anjos chamados vigilantes, que teriam descendido à terra, se relacionado com mulheres humanas e gerado uma raça de gigantes conhecidos como Nefilim. Além disso, o livro contém visões detalhadas sobre o julgamento divino e o fim dos tempos, que possuem muitas semelhanças com passagens do Apocalipse. Embora não esteja na Bíblia tradicional, o livro de Enoque era altamente respeitado por algumas comunidades judaicas antigas. Uma prova disso é que ele foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, um conjunto de textos sagrados preservados pelos essênios, um grupo que viveu nos séculos anteriores a Cristo. Mas talvez o aspecto mais intrigante do livro de Enoque seja o fato de ele ser referenciado no próprio Novo Testamento. No livro de Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15, há uma citação direta de uma profecia atribuída a Enoque. Isso mostra que, na época em que os primeiros cristãos estavam escrevendo seus textos, esse livro era amplamente conhecido e respeitado. Então, se ele era tão importante, o que levou à sua exclusão? A resposta para essa pergunta passa pelo processo de formação do cânon bíblico, que definiu quais livros fariam parte da Bíblia como a conhecemos hoje. Nos primeiros séculos do cristianismo, não havia uma versão única e oficial das Escrituras. Diferentes grupos cristãos utilizavam diferentes textos sagrados, e a igreja precisou decidir quais deles eram inspirados por Deus. Foi um processo longo e marcado por disputas intensas entre os líderes religiosos. O livro de Enoque foi um dos textos rejeitados nesse processo, e os motivos para isso podem estar tanto na teologia quanto na política da época. Teologicamente, o livro de Enoque apresenta ideias que não se encaixavam bem com a doutrina cristã emergente. O relato sobre anjos caídos interagindo fisicamente com humanos, por exemplo, contradizia a visão mais abstrata e espiritualizada dos anjos que a igreja queria estabelecer. Além disso, o livro descreve um cenário apocalíptico muito diferente daquele que foi aceito pela tradição cristã, o que poderia gerar confusão entre os fiéis. Mas além dessas questões teológicas, havia também razões políticas para sua exclusão. O cristianismo estava se estruturando como uma religião organizada e era essencial ter um conjunto de crenças bem definido. O livro de Enoque era amplamente utilizado por grupos religiosos dissidentes, como os gnósticos e os essênios, que tinham visões conflitantes com as que a igreja estava consolidando. Ao rejeitar esse livro, os líderes cristãos também enfraqueciam esses grupos rivais e reforçavam sua própria autoridade. Mas será que essa decisão foi apenas uma questão doutrinária ou houve algo mais profundo por trás disso? Algumas teorias sugerem que o livro de Enoque foi censurado porque continha segredos que a igreja não queria que fossem amplamente conhecidos. Uma dessas teorias aponta para o fato de que o livro descreve conhecimentos avançados passados pelos anjos caídos à humanidade. Entre essas informações estariam astronomia, metalurgia e até mesmo magia. Em um período em que a igreja buscava consolidar seu controle sobre o conhecimento,
A existência de um livro que falava de seres celestiais transmitindo segredos proibidos poderia representar um problema. Outra possibilidade intrigante é a conexão do livro de Enoque com mitologias ainda mais antigas, como a suméria e a babilônica. Muitos pesquisadores apontam semelhanças entre os vigilantes descritos no livro e os Anunnaki, seres divinos presentes nas narrativas da antiga Mesopotâmia. Isso levanta a hipótese de que Enoque teria registrado uma versão mais antiga de eventos que aparecem em outras culturas, o que poderia questionar a exclusividade da tradição judaico-cristã. Além disso, algumas correntes sugerem que os relatos de anjos caídos poderiam ser, na verdade, uma forma de descrever encontros com seres de outro mundo, o que conecta o livro de Enoque a teorias de contatos extraterrestres na antiguidade. Mas, se tudo isso fosse verdade, por que o Vaticano nunca reconsiderou a inclusão do livro de Enoque na Bíblia? Mesmo com novas descobertas arqueológicas e estudos modernos, o livro continua sendo classificado como apócrifo pela Igreja Católica. Uma das razões para isso pode ser o desejo de manter a coesão doutrinária. Reintegrar um texto tão controverso poderia reabrir debates antigos e questionar a estrutura teológica construída ao longo dos séculos. Além disso, a Igreja sempre teve um papel ativo na definição de quais textos deveriam ser considerados sagrados, e reconhecer o livro de Enoque como autêntico significaria admitir que a decisão de excluí-lo pode ter sido equivocada. Mas o que isso tudo significa para a Bíblia que conhecemos hoje? A ausência do livro de Enoque moldou a maneira como interpretamos o cristianismo e o mundo espiritual. Sem ele, muitos conceitos sobre anjos, demônios e o julgamento divino foram desenvolvidos de forma diferente. Se esse livro tivesse permanecido no cânon, nossa compreensão sobre o papel dos anjos na história da humanidade poderia ser completamente diferente. Além disso, a exclusão de textos como esse levanta a questão: que outras informações foram deixadas de fora da Bíblia ao longo dos séculos? E se o livro de Enoque fosse reintegrado hoje? Ele poderia desafiar crenças estabelecidas, mudar a forma como vemos o divino e até mesmo gerar novas interpretações sobre os eventos descritos nas Escrituras. O estudo de textos apócrifos como esse é essencial para entender a história da fé cristã e como ela foi moldada por decisões humanas ao longo do tempo. Agora que você conhece os possíveis motivos para a exclusão do livro de Enoque, fica a pergunta: você acha que ele foi banido apenas por razões teológicas, ou havia uma intenção maior por trás disso? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre mistérios bíblicos e textos ocultos. Nos vemos no próximo vídeo.